Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Vamos começar com buracos negros maciços que também podem ser solitários. Quem diria, também podem ser solitários e esse é o ponto fulcral nesta nova investigação. Vamos começar por decifrar o que é que são quasares. Quasares são os núcleos muito brilhantes, que albergam um buraco negro super maciço que está a devorar matéria a um ritmo furioso. E por isso são mesmo muito brilhantes. Quão brilhantes? Olha, trilhões de vezes a luminosidade do nosso próprio Sol. E geralmente estão no universo muito distante, ou seja, quando o universo ainda era bebê. São faróis, no fundo, que nos mostram a antiguidade do cosmos, os primeiros tempos do cosmos. E nessa altura, quando o universo era mais pequeno, a teoria dizia que estes buracos negros então crescem tanto porque estão a comer muita matéria que está próxima. Que matéria é essa que está próxima? É gás, é poeira, são estrelas, são galáxias, que estão todas muito mais próximas e que, portanto, podem ajudar a trazer esse material todo para alimentar estes vorazes buracos negros supermaciços. E, portanto, isso era o que dizia a teoria. Onde há quasares muito luminosos, onde há buracos negros maciços muito poderosos a comer muito, devem estar rodeados de muitas fontes de comida, digamos assim. Este estudo agora vem mostrar aqui, e quase sempre é assim, há sempre exceções que nós tentamos perceber se fazem algum tipo de regra ou não. Este estudo foi um estudo que encontrou pelo menos 5 quasares que, à sua volta, não têm propriamente um grande número de galáxias. Nós encontramos quasares com, imagina, 50 galáxias à sua volta, que fornecem também muito material aos buracos negros. Este estudo encontrou quasares que, também no universo distante, também nos primeiros tempos do universo, que à sua volta só têm, quanto muito, 2 galáxias. De onde é que vem a comida para alimentar estes buracos negros supermaciços? É a pergunta fundamental que faz esta investigação. Porque o modelo, a teoria do Big Bang, diz que eles teriam que estar rodeados de muito material para poderem ser alimentados. Estes não se encontram. Estes têm apenas algumas 2, 3 galáxias à sua volta. Portanto, para além de levantar questões sobre isso, sobre essa teoria, há também aqui um outro pormenor particularmente interessante. É que a matéria escura, que é o segundo maior constituinte do universo, cerca de 30%, e se é escuro, Cristiana, quer dizer que os cientistas não sabem o que é, daí utilizam o termo escuro. A matéria escura, que interage gravitacionalmente com as massas, é entendido também, à luz destas teorias, que a matéria escura ajuda a canalizar matéria para a boca dos buracos negros. E, portanto, também se pergunta aqui, então, mas se temos poucas galáxias, qual é que é o papel também da matéria escura a alimentar estes buracos negros supermaciços? Portanto, é um problema de quantidade de material à sua volta, mas também perceber como é que a matéria escura está a interagir ou não a interagir a alimentar estes buracos negros supermaciços. Passamos destes buracos negros maciços e distantes para um muito mais próximo, para tu veres como eles podem ser muito glutões e são completamente insaciáveis. É uma tragédia escura que nós agora temos para falar, que utilizou o telescópio espacial Chandra, da NASA, que observa o universo no comprimento onda do raio-x, a segunda energia mais poderosa do universo, e encontrou um buraco negro que, nós sabemos, despedaçou uma estrela. Ou seja, as forças gravitacionais esticaram essa estrela, despedaçaram essa estrela, e essa estrela começou a espiralar cada vez mais rapidamente à volta do buraco negro e foi devorada pelo buraco negro. Mas ele não está saciado. Longe disso, a história não acaba aqui. Porque quando isto acontece, quando nós temos muito material a cair no buraco negro, ele forma uma espécie de um disco de acreção de matéria, que vai ser comida, muito quente. Quanto mais matéria for, maior é esse disco. O que os astrónomos descobriram é que este disco é de tal maneira grande que está a tocar, está a interagir com algo que parece ser uma outra estrela. A outra é mesmo um buraco negro mais pequenino, à volta deste buraco negro maior. Como é que os cientistas sabem isso? Porque sempre que este disco de acreção bate nessa estrela ou nesse buraco negro, temos uma série de emanações de energia, também de raio-x. E, portanto, parece que está a brilhar periodicamente, na escala de 48 horas. E isto diz aos cientistas que aquela estrela, aquele buraco negro, vai provavelmente ser a próxima refeição deste buraco negro supermaciço. Neste caso, nós sabemos o que é que está a alimentar o buraco negro supermaciço. Na história anterior, nós ainda tentamos perceber como é que existem glutões maciços, buracos negros maciços, mas aparentemente sem comida à volta.
temos sempre matéria extraordinária para falar sobre buracos negros. Miguel, vamos agora recuar à origem da vida na Terra. Está a ser investigado um gigante asteroide. Se terá sido decisivo para essa origem? E tudo começa na África do Sul. Não deixa de ser curioso. Vamos até à zona de Barberton Greenstone, na África do Sul, que é onde começa esta investigação, onde há provas geológicas que mostram que há cerca de 3,26 mil milhões de anos, muito distante no passado da Terra, provavelmente um asteroide gigantesco. Quando estamos a falar de gigantesco, é algo com cerca de 4 montes Everestes. Visitou o nosso planeta. Estamos a falar de um asteroide 200 vezes maior do que o asteroide que há 65 milhões de anos acabou com o reinado dos dinossauros. E esta investigação, então, encontrou provas geológicas desse impacto que aconteceu há 3,26 mil milhões de anos. O que se segue depois é uma narrativa científica extraordinária, porque diz o seguinte: este impacto criou tsunamis absolutamente devastadores, atirou muita poeira para a atmosfera. Inicialmente, essa temperatura do ar pode ter chegado até aos 100 graus, fruto desse impacto, mas depois, ao longo do tempo, essa camada de poeira impediu a própria radiação solar, a própria luz do Sol, de chegar até à própria superfície do nosso próprio planeta. O que diz este estudo é uma das lições mais extraordinárias do cosmos e diz mais ou menos o seguinte: muitas das vezes os agentes de destruição podem ser também, ao mesmo tempo, passado algum tempo, agentes de criação. E o que diz esta teoria é o seguinte: nesta Terra, após o impacto, em que a radiação solar era muito complicada, os seres vivos que à superfície e até mesmo nos oceanos viviam da fotossíntese, portanto viviam da luz solar, como podes imaginar, teriam grandes dificuldades em sobreviver. Mas quem é que sobreviveu a um impacto deste tipo e que é extremamente resistente? Bactérias. E bactérias que, ainda por cima, alimentavam-se muito de ferro e fósforo. De onde é que vem o ferro? O ferro veio de muitas dessas camadas interiores da Terra ricas em ferro que, com o impacto, vieram para a superfície. Comidinha para os nossos amigos micróbios. O fósforo terá vindo precisamente do asteroide. Mais comidinha para os nossos amigos micróbios. E o que diz esta teoria é que este impacto levou a uma alteração da própria estrutura da vida, da maneira de quais serão as espécies que a seguir iriam sobreviver a este impacto terrível, e que passou então de uma altura de fotossíntese para micróbios que deram origem então a estruturas vivas que dependiam muito mais do ferro e do fósforo. E que diz esta teoria, foram fundamentais, pois, para o caminho que levou à vida como conhecemos no nosso próprio planeta. Portanto, repara como é que os impactos dos asteroides podem ter também esta profunda alteração dramática na própria história da vida do nosso planeta. Mas há outras pedras, há outras rochas que contam histórias extraordinárias. E damos um salto muito rapidamente à Lua. Porquê? Porque só agora foram abertas cápsulas que continham rochas da missão Apollo 16. A Apollo 16 trouxe cerca de 95 quilos de amostras da Lua. E podes perguntar, porquê só agora? Isto é planeamento muito bem feito. Houve amostras que foram abertas na altura, mas os cientistas decidiram que nós temos aqui todo um grupo de amostras que só podem ser abertas mais tarde, quando a nossa tecnologia conseguir ver melhor os segredos destas rochas. E foi agora, esse momento em que abriram estas amostras da Apollo 16, que continham rochas chamadas brechas. As brechas acontecem quando temos choques de meteoritos na Lua e depois, com o calor, fundem-se com o pó da Lua, o regolito. E então o que é que eles perceberam ao analisar essas rochas? Que analisando a geoquímica, temos ali claramente dois tipos de rochas em termos de antiguidade. Temos um grupo de rochas mais antigas, com idades entre os 3,8 e 2,4 mil milhões de anos, portanto, perto da origem da formação da Lua, e outras mais jovens, entre 2,7 e 1,7 mil milhões de anos. O que é que isto diz aos cientistas? Diz que a Lua, tal como a Terra, a história geológica da Lua é muito também da Terra. Há muito, muito tempo, a Lua foi vítima de vários impactos de asteroides grandes, muito frequentes, e depois, ao longo do tempo, essa frequência e esse tamanho dos asteroides foi diminuindo. Era isso que nós estávamos à espera. Mas agora, repara bem para isto. O primeiro grupo de rochas, entre 3,8 e 2,4 mil milhões de anos, diz-nos que, nesta altura, a Lua sofreu impactos gigantescos. Lembras da história anterior? De quando é que foi aquele choque gigantesco?
com a Terra há cerca de 3 mil milhões de anos. Portanto, bate certo aqui também toda esta cronologia. Miguel, para terminar, vamos falar de roupa, fatos extravagantes para os astronautas, portanto, não só o diabo veste Prada. Claramente, não é apenas o diabo que veste Prada, quem diria que os astronautas também. É obviamente uma operação de marketing, obviamente também técnica, que leva a Axiom Space. A Axiom Space foi contratada pela NASA para desenvolver os fatos espaciais da missão Artemis 3, que vai levar novamente os astronautas americanos à Lua. E, portanto, nesta nova versão dos fatos, muito parecida com os fatos da Apollo 11, só podia ser branco, por uma razão muito simples, para refletir muito melhor a luz solar. Portanto, não havia aqui muita margem para a criatividade, mas eu acho piada esta associação, quer de marketing, quer em termos técnicos, com uma marca de luxo e, portanto, não deixa de ser simbólico e interessante que os futuros astronautas vão com um certo bom gosto também para a Lua. E olha, para trazer mais amostras lunares, para nos contar outras histórias da Lua, que afinal também podem ser histórias da Terra. Muito bem. Miguel, obrigada. Obrigado, Um bom domingo. Cristina.